Mateus 6, de 24 a 33. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui, meus amados irmãos. Esta semana eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse mais ou menos assim: como a Bíblia é um livro maravilhoso. Eu não sabia que a Bíblia nos ensina a tratar com as nossas ansiedades. E quando essa pessoa me disse isso, eu confesso para vocês que há muito tempo eu deixei de me surpreender por causa do tempo já como evangélico. Mas quando essa pessoa me falou isso, durante essa semana, eu voltei a me surpreender com essa verdade maravilhosa, que a Bíblia, ela tem a orientação de Deus para todas as áreas da nossa vida, inclusive para os problemas do homem moderno. O apóstolo Paulo, escrevendo a respeito do valor da palavra de Deus, nos diz que ela nos torna sábios para a salvação por meio da fé em Jesus, mas que também ela é a orientação de Deus para tudo o que nós precisamos fazer ou para viver de modo agradável a Deus. Então, embora a Bíblia seja um livro que já tem 2000 anos de existência, pelo menos, é um livro muito atual, porque a cada geração ela nos fala sobre como viver e viver abençoados, viver do ponto de vista de Deus, pensar a vida do ponto de vista de Deus. Nos capítulos 5 a 7 aqui do Evangelho de Mateus, o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, está ensinando o tipo de vida que Ele deseja para nós, o tipo de vida que nós devemos ter, uma vez que nós somos povo dEle, gente com quem Ele fez uma aliança através do seu sangue precioso, e gente que por causa desse próprio sangue derramado ali na cruz do Senhor Jesus, foi liberta dos nossos pecados, fomos libertos dos nossos pecados, mas não somente dos pecados, também fomos libertos do sistema de pensamento deste mundo, a fim de nós vivermos para Deus. De tal forma que nós aprendemos a cada dia a viver, a pensar e a viver segundo os valores do reino de Deus. Aprendemos a viver uma vida na qual o nome de Jesus é exaltado.
O nome de Jesus é glorificado. E nós, como seus súditos, súditos do nosso Rei Jesus, vivemos de modo agradável a Ele. E nesse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele está falando conosco aqui a respeito de um tema muito importante, se nós queremos viver de modo no qual Ele seja glorificado. Ele está falando sobre como lidar com as nossas ansiedades. Ele diz assim no versículo de número 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. No versículo 31, não vos inquieteis. No versículo 34 ele repete, não vos inquieteis. Jesus está nos dando este mandamento, logo após nos dizer, nos versículos anteriores, qual deve ser a nossa atitude em relação às coisas de Deus. E ele diz que em relação às coisas de Deus, a nossa fidelidade deve ser total, deve ser completa. Primeiramente, nos versículos 19 a 21, você pode observar aí na sua Bíblia, ele diz que nós não devemos nos preocupar em acumular riquezas materiais, que nós não devemos fazer do dinheiro ou dos bens materiais o grande desejo do nosso coração, mas que nós devemos colocar os nossos desejos e ajuntar os nossos tesouros no céu, no lar celestial. Depois, no versículo 24, Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Isto é, nós não podemos servir a Deus e não podemos, ao mesmo tempo que queremos servir a Deus, servir às riquezas. A palavra que aparece lá no texto grego é mamon, que é o Deus das riquezas lá para os antigos. Não podeis servir a Deus e aos bens materiais, ou a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Porque se você quiser servir a um Deus, você vai desagradar ao outro. Então, se você quer servir ao Senhor Jesus, você tem que servir somente a Ele. Mas então, como que antecipando uma preocupação que pode vir no nosso coração, Jesus começa a responder a uma pergunta. Porque a pergunta que surgiria naturalmente é, bom, se eu não posso buscar os bens materiais, o que vai ser de mim? Como é que eu vou ter as minhas necessidades supridas? O que nós vamos fazer? E a resposta de Jesus então é esta, não andeis ansiosos. E ele vai explicar o porquê nós não precisamos estar ansiosos. Como o nosso Deus é sábio e amoroso, meus irmãos. Lá no Jardim do Éden, quando ele criou todas as coisas, ele fez o melhor lugar em que nós poderíamos viver na comunhão com ele, ser felizes, desfrutar da sua presença. Depois entrou o pecado na nossa história. E quando entrou o pecado, então todo aquele lar de felicidade que Deus havia preparado para nós, nós o perdemos. Mas Deus que nos amou, enviou Jesus para consertar os erros que os nossos pais fizeram lá no Jardim do Éden. De tal modo que agora Jesus ele está nos convidando a aprender a viver daquela maneira novamente. Naquele tempo em que a comunhão com Deus era plena, em que os nossos primeiros pais não precisavam ter ansiedade alguma em seus corações. Por isso, hoje, então, nós vamos considerar aquilo que Jesus nos fala sobre como lidar com as nossas ansiedades. Tem três coisas que eu quero considerar com vocês. Primeiro, o que é ansiedade? Em segundo lugar, o que nos deixa ansiosos? E em terceiro lugar, o que nós precisamos fazer, de acordo com Jesus, para nos libertarmos ou para vencermos as ansiedades. A palavra usada por Jesus aqui, ela aparece 5 vezes no texto que nós lemos, lá no texto grego, no versículo 25, no versículo 27, no versículo 28, no versículo 31 e no versículo 34. E ela é traduzida de várias maneiras em nossas Bíblias. Por exemplo, ela é traduzida como estar ansioso, estar inquieto, estar preocupado, estar cuidadoso. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, aquela conhecida passagem de todos vocês, lembram-se daquela passagem que fala sobre Marta e Maria e Jesus na casa delas, não é? E o texto conta para nós que Marta agitava-se de um lado para o outro, preocupada com aquilo que ela deveria fazer na casa, cuidar da casa para servir ao Senhor Jesus. Ali, a palavra agitada é a mesma palavra que é usada por Jesus aqui,
quando ele diz, não andeis ansiosos. Ela significa estar mentalmente estressada. Talvez a palavra estressado, ela fale mais à nossa mente nos dias de hoje, não é? Aos nossos corações. Alguém aqui tem se sentido estressado ultimamente? Alguém aqui tem se sentido preocupado, ansioso? É essa a palavra de Jesus aqui. Alguém está agitado no seu coração? É disso que Jesus está falando. Então, o que ele está dizendo aqui no versículo 24 é, não deixe que a sua mente fique distraída, fique preocupada com as coisas deste mundo. Antes, coloque a sua atenção, concentre os seus esforços na busca de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. E todas as outras coisas, então, serão acrescentadas. Naturalmente, meus irmãos, Jesus não está dizendo para nós que nós não devamos pensar no que comer, no que beber e no que vamos usar para vestir. Também não está dizendo que nós devemos empregar ou investir todo o nosso tempo nas coisas da igreja. Não, não é isso que Jesus está falando naturalmente. Também ele não está dizendo que nós não devamos pensar no futuro. Mas o que ele está dizendo para nós é que estas coisas, elas não devem ocupar o lugar mais importante na nossa vida, elas não devem ser o centro da nossa atenção. Essas coisas não podem ocupar o primeiro lugar no nosso coração, porque se isso acontecer, se essas coisas ocuparem o primeiro lugar no nosso coração, a nossa mente vai ficar dividida, e nós vamos estar querendo então servir a dois senhores. E lá em Itapetininga, eu me lembro que os irmãos tinham um ditado, eles falavam assim, ninguém pode navegar com um pé em duas canoas, né? E quando eles falavam isso, eu imaginava alguém querendo ficar com os pés em duas canoas. Ia cair rapidinho, não é? A ideia que o Senhor Jesus está usando aqui é essa. Se você ficar com seu coração concentrado nas coisas deste mundo, e ao mesmo tempo que você quer servir a Deus, você vai ficar dividido, e você não vai conseguir agradar nenhum nem outro. Então, em vez de servir as coisas deste mundo, em vez de servir ao Deus deste século, ao Deus das riquezas, ao Deus do dinheiro, você precisa servir somente a Deus. Então, de acordo com Jesus aqui, nesse texto, o que significa ansiedade? É quando o nosso coração está dividido. Quando o nosso coração está um pouquinho nas coisas deste mundo e um pouco nas coisas de Deus. E isso faz mal para a nossa alma, nos deixa agitados, nos deixa sem paz no coração. Agora, de onde surgem as ansiedades então? Quais as fontes de preocupação? Quais as fontes de inquietação, da solicitude? Quais as fontes da agitação? Jesus ele menciona aqui algumas. E primeiramente ele fala daquilo que nos preocupa no presente, a nossa preocupação com o sustento presente. Veja, no versículo de número 25, Jesus comenta que nós muitas vezes ficamos preocupados com aquilo que haveremos de comer, de beber, de nos vestir. Eu acho Jesus tão sábio, você concorda comigo, não é? Porque assim, com poucas palavras, Jesus resume aquilo que é mais essencial na nossa vida, aquilo que nós precisamos indispensavelmente. É verdade que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por outro lado, sem pão não tem como o homem viver, não é? Então o pensar no que comer, no que beber, no que vestir, é algo básico para nós. Existem outras coisas que são essenciais também. Onde morar, onde trabalhar ou como trabalhar, onde estudar, cuidados com a nossa saúde, e também aqueles que são solteiros ainda, preocupam-se com quem casar, quando casar, as coisas que nós precisamos comprar. As preocupações variam de pessoa para pessoa, cada uma conforme a sua circunstância, conforme o seu temperamento, mas essas coisas são essenciais, de acordo com a palavra de Deus, para a nossa vida neste mundo. Então, assim, Jesus está falando sobre preocupações que todas as pessoas têm e que são naturais. Em segundo lugar, Jesus também fala a respeito da preocupação com o dia de amanhã. Isso nos é lembrado no versículo de número 34, quando o Senhor Jesus diz
que por mais ansioso que nós estejamos, nós não conseguimos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida neste mundo. Eu acho isso uma expressão muito interessante. A palavra côvado quer dizer, em português, 45 centímetros, né? O que Jesus está falando é, por mais que você esteja ansioso, você não consegue aumentar a sua vida 45 centímetros, meio metro. Isto é, você não é capaz de prolongar a sua existência nesse mundo. Tanto que Tiago diz que quando nós temos um projeto no coração, nós não devemos falar assim, tal data eu vou em tal lugar, vou fazer isso e aquilo. Mas a gente deve falar, se Deus quiser, em tal dia, em tal lugar estarei e farei isto ou aquilo. Porque a nossa vida toda está nas mãos de Deus. É claro, meus irmãos, eu volto a dizer que Jesus não está falando que nós não devamos planejar. Por exemplo, quando Jesus falou a respeito de seguir a Ele, lá em Lucas capítulo 14, Ele diz que quando uma pessoa resolve ser crente, tem que ser como um homem que antes, como um rei que resolve construir uma torre. E antes de construir essa torre, ele para fazer as contas e ver quanto material ele tem para construir. Porque se ele começar a construir depois e não tiver material, ele vai passar vergonha. Ou como um chefe de exército que vai para uma batalha. Primeiramente, ele tem que calcular, ele tem que saber se o exército dele é suficiente para ir à guerra. Senão ele não vai sair, do contrário, ele vai passar vergonha. Da mesma forma, se alguém quer seguir a Jesus, ele diz, nós devemos calcular o preço, né? Então, Jesus aqui, ele não está dizendo que nós não devamos pensar no futuro, mas no sentido de que nós não devamos estar divididos em nossa maneira de servir a Deus. E por último, no versículo de número 30, Jesus menciona uma outra fonte de ansiedade, a nossa pequena fé, quando ele diz que nós somos homens naturalmente propensos à incredulidade. Nós devemos confiar no Pai Celeste, porque Ele cuida de nós. É o que Jesus está ensinando aqui. Agora, irmãos, se confiança e amor são duas coisas que andam juntas, então nós precisamos dizer também que quando a nossa fé é pequena, é porque o nosso amor a Deus também está pequeno. Está meio que proporcional à mesma fé, não é? Porque, como diz o apóstolo João, o perfeito amor lança fora todo o medo. Isto é, lança fora a ansiedade do nosso coração. Então, essas são algumas coisas, e a gente poderia mencionar outras, que podem fazer com que nós fiquemos ansiosos. Meu Deus, o que é que eu vou comer? Se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, de onde virão os recursos materiais que eu preciso? O que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir? Como é que vai ser o futuro? Eu vou me casar? Com quem eu vou casar? E as minhas preocupações com as pessoas que eu amo? Como é que eu vou fazer com isso? Jesus diz que essas coisas todas podem nos deixar agitados. Agora, como é que nós podemos, então, servir ao Senhor sem essas agitações no coração? Como é que nós podemos lidar com as nossas ansiedades? Jesus, aqui no texto que temos diante de nós, ele nos dá duas orientações básicas. A primeira coisa que Jesus faz é apelar para o nosso entendimento. Isto é, Jesus, ele argumenta conosco a partir da palavra de Deus para explicar por que nós não precisamos ficar ansiosos. E ele nos mostra que nós temos um Pai celestial que nos valoriza, que é poderoso para cuidar de nós. E ele também cuida de cada uma das nossas ansiedades e necessidades. Então vamos ao primeiro argumento de Jesus. Ele diz para nós que a vida que Deus nos deu é mais do que os alimentos. Veja o versículo 25. Jesus diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está dizendo é o seguinte, vamos fazer uma comparação. Digamos que eu diga para a Edna, Edna, por favor, você pode me dar 1 quilo de arroz?
a Edna é capaz de me dar 1 quilo de arroz. Mas se eu pedir para a Edna, Edna, me dá mais meia hora de vida, a Edna não é capaz disso. Ela não tem esse poder. Quando eu era menino, algumas pessoas me disseram que lá na antiga União Soviética, eles tinham conseguido já, em laboratório, fazer ou criar algo muito semelhante a um ovo. Era exatamente um ovo. Só tinha uma coisa que eles não conseguiam fazer: aquele ovo ficar vivo, aquele ovo se transformar num ser vivo. Não é? Tinham feito tudo, menos dar vida para aquele ovo. O ser humano não consegue fazer isso. Quem é que consegue dar vida? Deus. E Jesus diz assim: a vida não é muito maior do que o alimento? A vida não é muito maior do que aquilo que você precisa para o seu dia a dia? Se o Pai Celestial te deu vida, esse é o argumento de Jesus, Ele é capaz de dar todas as outras coisas também, porque ela é maior do que o seu alimento. Deus dá aquilo que é maior, e então Ele pode naturalmente dar aquilo que é menor também. Mais tarde, alguns anos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo a respeito da maneira como Deus trabalha providenciando para nós todas as coisas, ele usou um argumento semelhante. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, o apóstolo Paulo escreveu assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja a percepção do apóstolo Paulo. Deus nos amou tanto que deu Jesus para a nossa salvação. Jesus é a pessoa mais preciosa aos olhos do Pai Celestial, mas Ele nos amou tanto que foi capaz de dar o seu próprio Filho. E se Ele deu o seu próprio Filho, será que Deus não é capaz de dar tudo o quanto nós necessitamos? Por isso também, em outro lugar, Paulo escreveu que de acordo com a riqueza de Deus Pai, em sua glória, Ele há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, por que nós não precisamos ficar ansiosos? O argumento de Jesus é porque Deus te deu vida, e se Ele te deu vida, Ele é capaz de dar todas as outras coisas também. A segunda coisa, o segundo argumento de Jesus, é que nós somos gente valorosa aos olhos de Deus. Veja o versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Eu acho que Jesus, entre outras coisas, ele tinha um coração de poeta, né? Ele ficava observando a natureza à sua volta. Ele via as maravilhas de Deus em tudo que acontecia, e ele nunca se referia às coisas criadas como a mãe natureza, mas ele sempre falava do Pai Celestial que cuida de toda a natureza. Então ele diz assim: olhem para as aves do céu. Eu acho que, embora nós moremos em cidades grandes, ainda não perdemos o encantamento com a beleza das aves, não é? A maneira como elas revelam a sabedoria de Deus, a bondade que há no seu coração, o seu poder, tudo de bom que existe em Deus. E diz assim: olha, as aves, elas não trabalham, elas não ceifam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo a cada dia o Pai Celestial está cuidando delas. E Jesus então faz uma pergunta: se Deus cuida das aves, será que Ele não vai cuidar de vocês? Será que vocês não valem muito mais do que uma ave? Então, veja como você é precioso aos olhos do Senhor. Agora veja os versículos 28 a 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. A segunda comparação é essa. E eu fico imaginando que Jesus ali, no monte, à medida em que falava, talvez tivesse alguma avezinha cantando por perto,
Ou quando ele diz, olhem para os lírios do campo, talvez estivesse bem ali, diante dos olhos deles, e eles podiam olhar para a beleza das flores. E Jesus diz assim, olha, uma flor é uma coisa tão linda, que nem Salomão, com toda a glória que ele tinha, com todas as suas riquezas, ele conseguiu se vestir de um jeito tão bonito como esse. E vocês não valem muito mais do que as flores? Se hoje a erva do campo, ela existe, mas amanhã é lançada no forno, e Deus veste elas mesmo assim, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Não quer dizer, eu volto a dizer, que nós não devamos pensar em trabalhar, que não devemos pensar no depois, mas que, porque o apóstolo Paulo também escreveu em outro lugar, não é? Se alguém não quer trabalhar, também não coma, não é? Nós devemos trabalhar, mas o que ele está dizendo é, podemos confiar na provisão de Deus, porque Deus nos considera valorosos aos seus olhos. Terceiro argumento que Jesus usa, nós temos um Pai celeste. Eu estou vendo vários pais aqui. E os que são pais sabem que às vezes os filhos ficam preocupados com o que vai ser da vida deles. Mas os pais ficam pensando assim, o meu filhinho não precisa estar preocupado, porque eu estou cuidando dele. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos. Uma vez eu estava andando com uma das minhas filhas, ela tinha uns 2 aninhos de idade. E a gente estava passando assim, ela foi na minha frente, na calçada, tinha um muro alto na minha frente, na nossa frente, e ela andando do lado do muro, e uma certa altura eu olhei para cima do muro e eu vi um cachorro, um pastor alemão, que estava querendo pular do muro em direção a ela. E o cachorro procurando um jeito, quando eu vi que o cachorro estava querendo pular, eu corri e peguei ela primeiro, aí o cachorro pulou, caiu bem do lado dela. É claro que o cachorro, ou melhor, o cachorro, graças a Deus, né, não queria morder, ele queria carinho. Mas quando eu olhei para aquele cachorro, que eu imaginei que ele fosse atacar a minha filha, eu fui capaz de me jogar na frente, e se fosse o caso, ele podia me morder, mas não morderia ela. Com isso eu quero dizer, meus irmãos, que o pai, ele se preocupa em cuidar do filho. O pai humano, o pai de carne e osso, com todas as suas limitações, com todas as suas falhas. Mas sabe o que o Senhor Jesus diz aqui? Que nós temos um pai que não é humano. Veja no versículo 32, a maneira como Jesus fala a respeito de Deus. Porque os gentios é que se preocupam, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A palavra gentio, que é usada por Jesus aqui, num contexto do Novo Testamento, num contexto de fé, significa alguém que não conhece a Deus. Sabe quem é que precisa ficar preocupado? Quem não conhece a Deus, é o que Jesus está dizendo. Porque quem conhece a Deus, sabe que Deus é um Pai celestial. Sabe que tem alguém que dele cuida, que supre todas as suas necessidades e não apenas sabe quais são essas necessidades. E depois Jesus usa um quarto argumento. Ele diz para nós que a ansiedade não é capaz de fazer bem nenhum. Veja o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isto é, se você ficar ansioso, o que isso vai resolver? Vai melhorar alguma coisa? Vai prolongar a sua vida nesse mundo? Ao contrário, não é capaz de tirar um pedaço da sua vida, não é? Porque você vai ficar com o coração enfermo, com a mente enferma, isso não vai ser bom para você. Então veja, Jesus aqui, ele usa 4 argumentos. Primeiro argumento, ele diz que a nossa vida é maior do que o alimento e que Deus nos dá a vida e nos dá então tudo. Em segundo lugar, nós temos valor aos olhos de Deus. Em terceiro lugar, nós somos filhos de Deus, temos um Pai celeste. E em quarto lugar, a ansiedade não resolve nada, ela não produz nada de bom na nossa vida. Agora então Jesus dá uma segunda orientação para dizer como é que nós vamos lidar com a ansiedade, e é uma consequência lógica da primeira. Aquilo que nós não devemos fazer, ele já falou, e agora o que nós devemos fazer. Ele conclui, já que você tem um Pai celestial,
um pai que se ocupa de você, coloca a sua atenção no Pai Celestial. E o resto é com Ele. Veja o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino, isto é, buscar o governo de Deus na nossa vida, o seu domínio, a sua justiça, a sua paz, a direção do Espírito Santo. Viver a cada dia para fazer a vontade de Deus, para obedecer a sua palavra, para crer nas suas promessas. Aliás, eu quero citar algumas promessas da Bíblia Sagrada relacionadas a isso. E eu vou pedir que vocês, por favor, agora, então, abram suas Bíblias nos lugares que eu vou citar para nós lermos, tá bom? Primeiro texto que eu quero citar, para aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Salmo 37, versículos 4 e 5. Salmo 37, versículos 4 e 5. Obrigado, irmã. Agrada-te do Senhor. Isto é, faça do Senhor o prazer do teu coração. Faça do Senhor a tua razão de existir, a tua motivação para viver. Faça do Senhor a alegria da tua vida. Agrada-te do Senhor. E quando você se agradar do Senhor, o que o Senhor vai fazer? Ele irá satisfazer os desejos do teu coração. No sentido de que se você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, então, o que você desejar estará de acordo também com os desejos de Deus. Aquilo que você busca na sua vida é exatamente aquilo que Deus quer para você também. Então, agrade-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. O versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Aquilo que você vai fazer, os lugares pelos quais você vai andar, as práticas que você vai exercitar, entrega o teu caminho ao Senhor. Lembram que a gente leu no começo do nosso culto? Ele me faz andar pelas veredas da justiça. Ande nesses caminhos, entregue esses caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora vamos para um outro texto, amados. Provérbios capítulo 10, versículo 24. Provérbios capítulo 10, versículo 24. O que diz esse texto? O que diz, Isabela? Isso. Vou ler novamente para os irmãos. Vou ler na versão atualizada. É sua corrigida, querida? É? Não sabe qual é? É a mesma coisa, né? Só que com outras palavras. Ali diz o temor do ímpio, não é? Na atualizada diz assim: aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. É outra maneira de falar Salmo 37, versículos 4 e 5. Deus atende o desejo daqueles que andam com Ele, daqueles que se agradam dEle. E por último, eu quero citar o profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, 4, o que está escrito?
Isso. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Não existe outro Deus, é o que ele está dizendo, como o Senhor. Ninguém nunca ouviu falar de um Deus como o Senhor. Ninguém nunca viu um Deus como o Senhor. Um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Hoje cedo, na nossa devocional, na reunião de oração, foi lido o Salmo 40, onde o escritor diz assim: esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me tirou de um poço de lama e me firmou os pés sobre uma rocha. Esse é o testemunho daquele que espera no Senhor. Nesse sentido, então, meus irmãos, o que traz ansiedade para a nossa vida? É quando a gente não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. É claro que as ansiedades, elas batem na porta do nosso coração a todo instante. E é claro que nós, como seres humanos, neste mundo limitado de pecado, quando elas vêm, a ansiedade em si, ela não é uma coisa pecaminosa. Mas eu entendo até que seja assim, uma maneira de Deus falar conosco. Olha, as prioridades estão invertidas. Vamos mudar isso aqui? Vamos corrigir isso daqui? E se você corrigir, então, você vai vencer a sua ansiedade. No nosso dia a dia, todos estamos sujeitos a isso. Mas como disse Martinho Lutero, eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas posso impedir que ele faça um ninho. Da mesma forma, eu não posso impedir que a ansiedade venha, mas eu posso impedir que ela permaneça, porque eu tenho alguém que é por mim. Por que ficamos ansiosos? Quando estamos preocupados com as coisas desta vida. Por que não precisamos ficar? Porque nós temos um Pai que nos valoriza, um Pai que se ocupa de nós, um Pai que supre as nossas necessidades. Como é que nós devemos tratar com as nossas ansiedades? Tem um jeito fácil. Não tão fácil, mas que Deus ensina para a gente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu peço licença para os irmãos para falar que esse versículo, quando eu era recém-convertido, ele foi um dos lemas da minha vida. Eu tinha 18 anos de idade. E um jovem com mais ou menos de 18 anos de idade, uma das coisas que ele mais quer, sabe o que é? Sabe o que é, Eric? Casar. É ter uma namorada, é casar. E eu, crente recém-convertido, eu queria muito ter uma namorada e me casar. Mas eu queria me casar com uma menina que fosse de Deus. Alguém que viesse a ser uma bênção na minha vida. Para orar comigo, para criar nossos filhos na igreja, nos caminhos do Senhor. E para que pudesse ser uma auxiliadora para mim. Então eu comecei a pedir a Deus. Uma das coisas que eu fiz foi decorar o Salmo 128. E a outra coisa que eu decorei foi Mateus, capítulo 6, versículo 33. Só que eu decorei na versão contemporânea Plínio Fernandes. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a esposa será acrescentada. Faz 40 anos. 40 anos. Irmãos, eu pedi licença para vocês para contar isso, só para ilustrar a verdade maravilhosa daquilo que Deus nos diz na sua palavra. O que deixa você ansioso? O que tira a paz do teu coração? O que deixa você agitado, sem dormir? O que te transtorna? Deus quer isso para você? Deus te quer aflito? Não está escrito que o nosso Deus é paz? Então faça uma coisa, no seu dia a dia, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca o Senhor como dono da tua vida. Agrada-te do Senhor. Procure fazer a vontade do Senhor. E o mais, Ele fará. Nesse momento iremos orar, queridos irmãos.
E enquanto nós oramos, se você percebe que tem coisas na sua vida que estão te deixando ansioso, confesse ao Senhor. Diga para o Senhor que está afligindo você. E diga para o Senhor: Senhor, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade em primeiro lugar. Me ensina a fazer a tua vontade. E eu confio que o resto o Senhor vai cuidar para mim. Oremos, irmãos. Ó amado Pai Celestial, como a tua palavra é preciosa para o nosso coração. Porque a tua palavra, Senhor, revela quem tu és. Revela o teu poder, revela a tua bondade, revela os teus bons pensamentos para conosco. A tua palavra nos mostra, Senhor, que tu és tão maravilhoso que foste capaz de, por nós, por amor a nós, dar o teu Filho Jesus, a fim de que ele morresse pelos nossos pecados. Ó Pai Celestial, como nós te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque pelo sangue de Jesus, nós somos purificados. Pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, nós podemos nos achegar à presença do Senhor. E te louvamos também, Senhor, porque se o Senhor nos amou tanto, que nos deu teu Filho Jesus, o Senhor também é capaz, e é poderoso, e é disposto a nos dar, a suprir todas as nossas necessidades. Nós te confessamos, Pai, a nossa pequena fé. Mas, Senhor, tu és tão bondoso que mesmo sendo nós pessoas de pequena fé, ainda assim o Senhor nos abençoa. Confessamos, Senhor, que muitas vezes o nosso coração demora para confiar. Mesmo que a gente cante, que um dia a gente aprende, às vezes a gente demora. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor é paciente para conosco. Queremos apresentar a Ti, Pai, as coisas que nos deixam aflitos, as coisas que nos deixam ansiosos, as coisas do presente, as coisas do futuro. Pai, Tu sabes o futuro. Tu escreveste no Teu livro todos os nossos dias. Então, Senhor, entregamos a Ti nesta hora tudo o que nos aflige, tudo aquilo, Senhor Deus, que tira a nossa paz, tudo aquilo que agita o nosso coração. E queremos, em nome de Jesus, pela Tua graça agindo na nossa vida, colocar o Teu reino em primeiro lugar. A Tua vontade, a Tua justiça, fazer o Teu querer, cuidando que todas as outras coisas o Senhor está cuidando para nós. Oramos, louvando o Teu santo nome e em Ti descansando o nosso coração, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.